Olá! É com muita gratidão e alegria que eu te dou as boas-vindas para mais esse encontro terapêutico meditativo. Eu sou Vânia Parma e esse é o momento em que eu te convido a vir junto comigo, se preparar para se conectar com as forças desse momento cósmico e viver em plenitude a 51ª semana do calendário da alma. Nesse nosso mergulho interior, hoje nós vamos nos conectar com um conhecimento que nos permite experimentar em profundidade o amadurecimento dessa força interior. Nós somos convidados hoje a refletir sobre as formas pelas quais o espírito cresce nas noites escuras da introspecção para renascer no dia cósmico. E isso significa que na preparação dessa transmutação nós vamos precisar encarar os nossos medos mais profundos de frente e realmente mergulhar naquelas dificuldades que nós achamos mais enraizadas, naquelas crenças mais profundas e bloqueantes que nós encontramos diante dos eventos, das situações e das pessoas que nós encontramos na vida. Mas, primeiro de tudo, eu te desejo um feliz ano novo, porque sim, o ano cósmico acaba de começar. E astrologicamente a constelação de Áries é quem abre o ciclo cósmico do zodíaco e encabeça as forças espirituais que emanam nesse ciclo. Então, feliz ano novo! E a gente está se preparando para fechar na semana que vem um ciclo importante com o calendário da alma, nessa prática que a gente vem fazendo juntos há 51 semanas, nesse programa que eu desenvolvi para o Coração, Afinação da Alma, com o objetivo de que todos nós pudéssemos avançar e trabalhar na elevação dos níveis de consciência, seja em termos individuais, seja em termos globais. E durante esse período a gente pôde viver juntos profundamente esse ciclo de introspecção, ele que nos foi deixado por Rudolf Steiner, e que conecta através de versos que sintetizam um grande saber cósmico muito profundo à respiração da Terra, aos ciclos, às estações, e muitas foram as curas recebidas, e as portas que juntos nós abrimos para que todas essas maravilhosas qualidades espirituais que nos são oferecidas pelo universo para o nosso desenvolvimento fossem incorporadas nas nossas existências como uma realidade. E aí, se você quer saber mais sobre isso, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, conheça o meu trabalho lá no afinaçãodaalma.com.br ou no YouTube, Vânia Parma, Afinação da Alma. Tem bastante material lá, ou no Facebook, na página Coração, na página Afinação da Alma, ou na minha página. Acompanhe um pouco desse trabalho se isso faz sentido para você. E aqui eu aproveito para agradecer ainda todos aqueles que seguem esse trabalho, aqueles que estão chegando hoje, aqueles que estão junto com a gente já nesse segundo ano de meditações, muito importante realmente, aqueles que participam e me escrevem, contando as suas experiências. Eu sou muito grata realmente, isso é muito importante para mim. Realmente fico muito feliz com as mensagens de vocês, com as perguntas e tudo mais. Então, gratidão. E aí, vamos lá, sem mais delongas, bora trabalhar, porque, afinal de contas, quarta-feira, dia universal de organizar a existência. E aqui é aquele momento em que a gente renova a decisão de tomar a própria vida em mãos. É agora que você se conecta conscientemente com o que você está fazendo aqui. Aqui e aqui. Então, queridos, eu convido a cada um de nós se conectar com o propósito do que nós estamos fazendo aqui, nesse momento. Que cada um de nós está escolhendo a seu favor, criando a possibilidade de multiplicar cada vez mais os momentos de consciência para viver o que realmente importa, se liberando daquilo que não serve mais, para que a cada dia a sua realização consigo, com o outro e com o mundo, ela seja mais saudável, mais livre, mais feliz. E com a experiência que você vem acumulando nas últimas 51 semanas, hoje a gente chega nesse ponto onde encontramos as forças cósmicas que nos falam de uma época que é a mais propícia para podermos pegar e assim, realmente jogar longe,
aquelas pedras que a gente está carregando da vida passada, da vida que passou, daquelas crenças bloqueantes, e aflorar no poder total de uma consciência ressuscitada. Por isso, hoje a nossa proposta é trazer uma reflexão sobre esse mergulho na lama que nós realizamos ao empreender a jornada interior, né? E por que a lama, né? Porque assim, você não vê através da lama. Você mergulha, mas você não enxerga através dela. E o que é demandado da gente é descobrir uma forma de ver através e além do que está turvo. Aí pensa o seguinte aqui comigo. Esse é um exercício que a gente faz para a vida inteira, né? Porque desde o momento que a gente nasce, a gente está vivendo em constante descoberta. Esse é um processo sem fim. E que traz um aprendizado incessante, que mistura no decorrer da vida experiências legais e positivas, experiências esquisitas, né? Negativas também. E durante esse processo nós vamos desenvolvendo uma infinidade de relações, né? Então a gente, quando nasce para essa vida, a gente já começa a estabelecer essas relações, e a gente também nasce no outro, né? Pelo contato, pelo encontro e pela influência desse outro, desse exterior. E por essa influência exterior a gente acaba moldando a nossa personalidade. E muitas vezes, né, assim que também começa a se construir a sombra, aquilo que eu vou varrendo para baixo do tapete, aquilo que dentro de um ponto de vista não é aceitável para mim. Então a gente vive uma realidade de tantas cobranças e tantas responsabilidades, isso todos os dias, né? Todos os dias. Que às vezes aquilo que a gente busca atingir, né, os nossos objetivos que a gente coloca, as nossas metas, a gente fica frustrado, né, com elas, por tantas cobranças. E aí o que acontece? O mundo ao nosso redor, ele ainda fica mais desafiador, mais assustador do que realmente ele é. E aí a gente não consegue olhar através dessa camada de dificuldade. E aí você fala assim, pô, Vânia, legal, isso tá lindo, tá tudo ótimo, mas assim, de que forma eu posso transpor essa barreira? Boa pergunta. E a única forma pela qual a gente pode transpor essa barreira disso que turva a minha visão é pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é aquela chavinha que vira esse motor para uma grande mudança, né? A chavinha que vai colocar ali para fazer, né, esse motor do autoconhecimento girar e proporcionar essa mudança é a autodescoberta. Sim, a gente precisa se redescobrir aqui nessa vida. Porque a verdade é que assim, nós desconhecemos a nós mesmos. Ou a gente vai se esquecendo quem a gente é. E aí você para e olha aí para você, né? Quantas vezes você já hesitou diante da pergunta assim, quem é você? Olhe para você agora e se pergunta com verdade, quem é você? E ouse ver a resposta que realmente aparece. E aí ouse ir além da aparência ou do óbvio e alcançar realmente a sua essência. Sair do que você faz ou das funções que você ocupa na família, no trabalho e na sociedade. Ousa sair desse lugar. Né? Ver que não é tão simples assim, né? A gente expressar quem a gente é. De verdade. E isso porque nós somos e fomos ensinados a ser alguém outro que não eu, a ocupar um lugar, um papel específico ou pré-determinado, ou aquilo que é esperado de mim, por vários fatores, né? Por várias influências familiares,
sociais, culturais, de época. Né? A verdade é essa. A gente é constantemente incentivada, inclusive, a ser alguém, outro que não eu, para servir a um propósito exterior. Né? Por isso, autodescoberta significa consciência de si. Porque é essa consciência de si que me permite recuperar quem sou eu. E é disso que nós precisamos para aprimorar e depurar as nossas forças da alma e, consequentemente, a nossa vida pessoal, profissional e espiritual. E se conhecer, né, conhecer a si mesmo, não vai te servir de nada olhar para si se for só para identificar problema. Né? Se com a consciência de si não vier um olhar possibilitador de transformação, porque o conhecimento não te serve de nada sozinho. Ele é a porta de entrada, mas ele sozinho não faz grande coisa. Essa que é a verdade. E o que você e eu precisamos é ousar reconhecer aqueles potenciais ainda não explorados, despertar aquelas qualidades que ainda estão adormecidas, relembrar. E aí, sim, o que nos é demandado, o esforço que nos é demandado é não ter medo do quem eu vou encontrar ali, do quem nós vamos nos tornar, com a consciência despertada. Quem eu vou encontrar ali? Muito provavelmente alguém desconhecido, e isso causa medo. Porque fala, né, de desapegar de velhos padrões de comportamento em relação a si, ao outro e ao mundo. E passa por crenças sobre relacionamento, crenças profundas sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre função social, né? Sobre relação com dinheiro, sobre individualidade, sobre confiança, sobre vida em grupo. A lista não acaba nunca mais. Né, das crenças bloqueantes que a gente realmente precisa se desapegar desses padrões de comportamento. É enorme. Em todo mundo. Por isso, o primeiro passo que é importante a gente dar, vamos ver se está tudo ok com o tempo aqui, estamos, né? Por isso, o primeiro passo importante a gente dar e que pode nos auxiliar é a expressão consciente. Porque quando a gente verbaliza claramente algo, né, experimenta isso que você vai ver. Tudo que é meio esquisito, que está ali, né, que enquanto está no pensamento a gente dá aquele jeitão de mascarar, mas na hora que você manifesta aqui, tudo que é esquisito, ou mais ou menos obtuso, assim, logo grita ali, logo salta gritando diante de você. Né? Porque quando a gente se ouve dizendo algo sobre como nós nos sentimos, de verdade, da mesma forma, isso clareia. Né? Quando a gente diz algo que realmente não corresponde à nossa verdade interna e aquilo aparece, você fala, opa, botão amarelo piscante ali, tem algo errado aqui. E quando também a gente fala verdadeiramente como a gente se sente sobre as coisas, sobre as situações e sobre as pessoas, aí algo pode acontecer. Porque nessa hora a gente olha e vê de uma forma inequívoca, né, a força das crenças limitantes que estão ali em ação. É simples assim, ó. A gente vê. E aí é a escolha do que a gente faz com ela. Né? Porque quando alguma coisa é uma verdade profunda e está em sintonia com o seu propósito, não tem incômodo. Mas quando não é bem assim, logo dá para perceber um mal-estar que se instala. Aqui dentro, lá fora pode estar tudo ótimo, mas é aqui. Porque aqui é que onde realmente as coisas acontecem. Né? A mudança, inclusive, ela começa aqui. E expressando, né? Me expressando, a gente chega naquela observação de como eu comunico a minha verdade ao outro e ao mundo, né? Como eu me apresento para esse exterior, com qual face eu me apresento para esse exterior.
E aqui o chamado é justamente para a gente sair das aparências, não para mantê-las, né? E nem para simular um pseudo-estado que você gostaria de atingir, né? Ou tá num dado momento. Não se trata disso. Porque a forma pela qual você comunica com o outro fala profundamente de você e das suas dificuldades e de como você se sente a respeito de si próprio, no fundo, né? Pensa bem. Quando você só se relaciona com o outro, mesmo com as brincadeiras, né? Nossa, isso é muito evidente quando, mesmo fazendo um elogio, você faz um tom de crítica numa brincadeira besta, né? Isso fala muito a respeito da sua relação com a sua própria autoestima, por exemplo, né? Essa incapacidade de olhar e ver o belo no outro. É porque você se sente incapaz de ver o belo em você. Quando você só tem crítica para o outro, você é incapaz de reconhecer o seu próprio valor. E assim vai. Por isso que expressar amor traz para você amor, porque é amor que você sente, porque é amor que você enxerga, né? E idem para medo, e idem para problema, e idem para doença, idem para ressentimento. Mas também é igualmente verdadeiro para abundância, para alegria, para verdade, né? Isso fala de como a gente se sente a respeito de si mesmo. Então aí a escolha é sobre o que você realmente quer ter, sobre o que você realmente quer manifestar, né? Porque é isso que vai atrair na mesma proporção na sua vida. Se é medo, aprisionamento, né? Ou a manutenção de um padrão que não te leva a nada, nem a lugar nenhum, a não ser o isolamento e a separação, é uma escolha. É realmente uma escolha que está nas suas mãos fazer. Não tem esse papo, não, eu não tenho escolha, você não está entendendo, no meu caso é diferente. Não é. Não é diferente. É uma escolha que você faz. Ponto. Então, o convite aqui, que nos está sendo feito por esse momento cósmico, é para que a gente possa nos libertar do medo de experimentar. O que pode acontecer se eu me permitir experimentar um novo padrão de comportamento? Que medo, né? Já pensou se dá certo? O risco de dar certo é muito, muito, muito apavorante, não é mesmo? Mesmo quando a gente acredita estar avançando num caminho de liberação e libertação e evolução, né, tem no fundinho esse medo do sucesso, ele pode estar ali. E ele é tão forte e concreto que continua a atingir todas as minhas atitudes, comportamentos, respostas e relações. Agora, tem uma coisa que é legal a gente pensar a respeito do medo de se lançar, porque assim, o que o medo não pode fazer com a gente? Ele não pode me paralisar. Eu reconheço que o medo é uma condição humana. E se o medo respeitado na sua função, ele é importante. Pensa assim, é o medo que te faz sobreviver. Então assim, é o medo de morrer que faz você falar, nossa, que legal, como será que é eu me jogar da janela para experimentar? Pô, tá vendo? Mas é assim, é um lugar do medo que faz a gente preservar algumas coisas. Mas o medo, quando ele começa a sair dessa função de preservação para a função de um controle aprisionante, aí é que o negócio começa a ficar feio pro nosso lado. E aí é quando ele está avançando e ocupando lugares indevidos. O medo é capaz de reduzir de tal forma a nossa possibilidade de experiência que a gente acaba daquele lugar escondidinho, não é? Escondidinho, evitando todos os obstáculos que a vida possa me apresentar, de tanto medo, paralisado. E aí é que a gente precisa encontrar realmente não precisa nada, né? Que a oportunidade é a gente encontrar esse equilíbrio entre o dentro e o fora, entre, né, o meu mundo interior e as demandas exteriores, e reconhecer de onde realmente vem a verdade, né? Olha para a verdade e a verdade te libertará.
E a verdade é que o caminho para a autodescoberta, para essa autodescoberta, ele passa por conectar com as minhas opiniões, os meus desejos mais íntimos e profundos, os verdadeiros. Por isso é tão importante você entrar em contato com você mesmo todos os dias da sua vida. Todos os dias, se possível, tem todas as horas do seu dia. Porque é a partir dessa abertura interior que é possível um olhar, que é possível olhar de uma forma mais profunda para as suas buscas reais, para as suas buscas internas. E com isso, pouco a pouco, poder se libertar e deixar de lado aquele vazio, né, que é o que fica aqui, das coisas supérfluas, das coisas que realmente não são aquilo que tem importância para a nossa vida. É esse vazio, que não agrega nada ao que realmente você busca, ao que realmente você veio fazer aqui nessa vida. Né? E aí, a gente muda um pouco o ponto de vista do tipo assim, ao contrário do que você pode, né, tá pensando, nossa, isso dá muito trabalho, toma tempo, toma energia, né? É mesmo. Dá trabalho, toma tempo, toma energia, requer determinação. Mas esse processo de autodescoberta faz com que você, no fundo, ganhe tempo, ganhe energia para a sua vida pessoal, profissional, espiritual. Por isso é que é tão importante a gente se manter nessa busca constantemente. Essa é uma escolha que a gente realiza a cada segundo, diante de cada situação de vida, diante de cada relacionamento, diante de cada proposta, diante de cada medo. É uma escolha que a gente faz e refaz e refaz e refaz e refaz incessantemente. Por isso o convite aqui é para você usar, aproveitando esse impulso de renovação que vem com o mês solar de Áries, e usar voltar para dentro, para a luz, energia a partir do interior. Feliz ano novo! Feliz você novo, feliz possibilidade nova de ser. Aqui começa o ano espiritual. Começa você também. Um novo ano espiritual. Porque essa influência de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, impulsiona. Porque esse aqui é o lugar de novos começos. E assim, a simbologia e o ensinamento de Áries é muito lindo, porque fala de pureza e sacrifício, pureza de propósito e sacrifício daquilo, né, o sacrifício de deixar de lado aquilo que realmente não me serve. São palavras-chave, né, pureza e sacrifício. E você lembra, sabe como é que é a representação de Áries, né? É um carneirinho, né? E você lembra, essa simbologia é muito forte também, porque você lembra assim, qual que é a simbologia em muitas representações pictóricas do cristianismo, onde você vê a figura de Jesus ou segurando um carneirinho. O carneirinho está ali, muito presente, né? Não é à toa nessas representações, porque fala justamente de pureza e sacrifício. É muito conhecida essa representação, o bom pastor. E você sabe que isso é uma coisa legal. Durante lá atrás, nos primórdios da cristandade, né, a imagem que representava, que era utilizada, não era a do Cristo crucificado, mas era a cruz com um cordeirinho na base dela. Isso foi usado por muitos séculos, inclusive. E até, acho que no século IV, né, ainda era utilizado esse cordeirinho. E aí foi aí que ele foi substituído pela figura humana pregada na cruz. Né? E eles falam assim, o que aconteceu no século IV? Foi aquele momento onde, de uma forma concreta, a aproximação da igreja com o Estado aconteceu. E ali realmente ela passou a se transformar no aparelho ideológico do Estado, a igreja. Então foi nesse momento que o cordeirinho saiu de cena. Né? Mas esse é uma parte, que essa é uma discussão enorme, muito interessante, mas não é o nosso objetivo de hoje. Então, só para você saber que essa simbologia, né, e essas chaves que está falando de pureza e sacrifício, elas vão muito... É legal a gente abrir um pouco a mente a esse respeito. Né? E quando a gente fala também de pureza e de sacrifício, a gente encontra o conhecimento profundo que nos é oferecido pelos arcanos maiores do tarô.
E a gente, assim, tem 2 arcanos arianos, né? Que um é o bufão e o outro é o alto sacerdote. E representa justamente esse percurso, né? Esse percurso que você escolhe empreender através, né, de uma ação que vai te chegar a um fim. Então, assim, o primeiro arcano ariano, que ele representa o bufão, ele é aquela figura jovial, né, que está com uma sacolinha sobre os ombros, né, e uma rosa carregando na mão. Ele anda assim para frente, meio, sabe, de uma forma assim ousada, destemida. Então, assim, ele tipo se prepara para lançar os desafios se lançar diante dos desafios da vida, né? Ele ainda não começou a sua busca. E o ensinamento que vem daí é que ninguém verdadeiramente compreende a vida enquanto não conseguir entrar no caminho da santidade. E entenda muito bem o que isso significa, né? Realmente o caminho da santidade é você fazer esse caminho do autoconhecimento. E é muito legal porque assim, existem muitos significados simbólicos, mas a mensagem que vem, né, com esse conhecimento é que assim, amado, é hora de agir. Porque é sempre melhor você arriscar a dar certo do que você se arrepender por não ter feito algo. Então, coloca aí o seu projeto de desenvolvimento e autorrealização, capacidade, de impulso criador, de atenção, né, de espontaneidade em andamento. Esse é o ponto, né? E é essa determinação e esse movimento que faz a gente encontrar o próximo arcano ariano, que é o alto sacerdote, cuja representação é assim, né, é uma figura sentada num trono, mas com uma aurinha assim de luz dourada sobre a cabeça, né? Então, e ele assim, simbolicamente ele tem as relíquias sagradas na mão, o Santo Graal e a lança. Então ele segura com a mão direita, né, a mão do exterior, esse cálice cheio das paixões humanas, e sobre ele coloca a mão esquerda do espírito. Ou seja, né, dizendo que assim, esse é o lugar onde a gente tem o domínio sobre os elementos da minha natureza inferior. Então, aqui essa é a figura que retrata a expressão mais elevada de Áries, que é o autocontrole. E aí a gente lembra que assim, as chaves para meditar com Áries, né, falam de iniciativa, fala de valor, fala de uma ação reta. E que nós possamos fazer um bom uso dessa força, para que na nossa meditação e na nossa reflexão diária estejam presentes em ressonância, né, com essas frequências e com essas chaves, para que assim a gente progrida cada vez mais no caminho que nos conduz ao alto fim que nos espera, né, que é a iluminação. Por isso a gente se prepara essa semana para a transmutação. E aí, para auxiliar a gente nessa determinação das hierarquias angélicas dos serafins, né? Serafins, lembra? Quem é o príncipe dos serafins? É Metatron, que é o rei dos anjos. Em hebraico, Metatron significa rei dos anjos, né? Metatron é o poder da abundância, da supremacia, né? Governa as forças da criação em benefício da humanidade. Então, os serafins, que são os conselheiros celestiais, né, aquela categoria que mais se aproxima do Criador, eles têm poderes de purificação, iluminação e inspiração, né? Então, faz com que a gente amadureça de uma forma sábia, consciente, né, em harmonia. E essas hierarquias angélicas nos enviam o anjo cabalístico Citael, que ele simboliza a presença do divino na esperança para todas as criaturas, né, diante dos obstáculos e das adversidades, né, ele nos protege contra esses obstáculos e essas ameaças exteriores e interiores, né? Então ele favorece também esse magnetismo que atrai as boas coisas, estimula a verdade e a gratidão. Olha que lindo o presente que a gente recebe dessas hierarquias espirituais hoje. E junto com ele, pela dimensão da consciência crística, nos vem o guardião do fogo sagrado, velho jardineiro,
que junta as suas forças nessa determinação de limpar nosso jardim interno, dessas ervas daninhas desse nosso ambiente interno, né? Tirando de dentro de nós aquelas coisas que num princípio podem ser pequenininhas, que a gente não dá importância, mas que se elas não forem olhadas, curadas, limpas e purificadas, elas acabam tomando uma proporção gigante dentro da gente. E aí sim o dano pode ser muito maior. Que é isso, justamente essas coisinhas que de repente vão crescendo e tomando um super espaço mega gigante dentro da gente, que nos impede de alcançar a cura e o equilíbrio, né? Pense em você como um jardim lindo. Um jardim lindo e harmonioso, né? É o que esse guardião traz pra gente. A possibilidade da gente, né, florescer lindamente. Então, trazendo para dentro de si essa consciência, eu te convido agora a se colocar numa postura receptiva. E se conectar com o propósito dessa prática que nós estamos fazendo juntos há 51 semanas. Intencionar pela liberação de todos os bloqueios que impediram até esse momento de viver o amor, o respeito e a gratidão de uma forma justa e equilibrada. De olhos fechados, eu respiro conscientemente, elevando os meus pensamentos até a fonte criadora de tudo que é, e me conecto com as forças da criação que operam em mim e através de mim permanentemente. Voluntariamente eu ofereço a intenção e a conexão desta prática em prol da elevação da consciência planetária, expandindo essa libertação a todos os seres viventes em qualquer dimensão, e me entrego ao aprendizado que me é ofertado com uma nova disposição interna, para que se abra o meu canal de percepção, a partir do qual a inteligência criadora que já existe em mim flua a partir do meu coração em conexão com as forças divino-espirituais que estiveram presentes nos primórdios da criação da humanidade. A serviço do bem maior, eu me coloco e inspiro a consciência cósmica e expiro a minha consciência pessoal, devolvendo ao mundo a minha melhor porção da verdade interior. Mentalmente eu respiro o mantra Soham, Soham, Soham. Eu respiro plenamente, incluindo todo o meu corpo nesse movimento. Com isso eu vivo a ampliação do meu campo de consciência e toda a minha estrutura se coloca em disponibilidade e quietude para me conectar com a presença dos anjos que acompanham os meus processos de vida, os meus guias espirituais, e me sinto amparada e protegida pela força luminosa e absoluta do raio azul de Micael, que sela, sustenta e protege completamente esta experiência. Imersa na pura luz do Cristo cósmico, o meu eu superior assume aqui e agora o comando da minha mente para esta prática. Para dentro do ser humano jorra a riqueza dos sentidos. O espírito cósmico encontra-se a si mesmo na imagem refletida do olhar humano, o qual, desse mesmo espírito, deve a sua força renovar.
Posso agora pertencer a mim mesmo, irradiando luz do íntimo, pela escuridão do espaço e do tempo. O ser natural procura adormecer, e as profundidades da alma devem despertar, e vigilantes, transmitir fogo do sol às torrentes frias do inverno. Acrescento beleza e bondade constantemente na minha vida e floresço eternamente. Eu declaro que nesse momento eu faço a escolha de viver pelo amor, pela elevação de minha frequência, e integro na minha vida a consciência de que uma organização superior rege todos os meus processos de vida. Eu me abro para ver, a partir do meu interior, a verdadeira natureza do meu ser, e aceito que em meu sistema seja integrada a consciência e a sabedoria de olhar para mim, para o outro e para o mundo, a partir dos olhos do Criador, pelos quais tudo é amor. Eu aprendo e deixo o outro livre para aprender também. E vivencio um profundo prazer nesse crescimento que desperta em meu interior o poder luminoso do pensamento. Eu digo sim, agora, ao caminho de renovação que se apresenta para mim e aceito voluntariamente empreender essa jornada rumo à minha elevação espiritual, nesta vida, nesta terra, neste corpo. E nessa existência eu experimento bem-aventurança, e assim meu esforço espiritual se torna frutífero. Nada além do bem acontece comigo. Nada além do bem parte de mim. Eu honro, agradeço e abençoo a minha existência. E cada dia mais desenvolvo em mim as capacidades necessárias para acomodar esta nova determinação, este novo padrão de comportamento. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou a irradiação da força do Espírito que pulsa a partir do meu interior. Eu sou a irradiação da força do Espírito que pulsa a partir do meu interior. Eu sou a irradiação da força do Espírito que pulsa a partir do meu interior. Vivo este silêncio interno com calma e serenidade e me fortaleço na luz que flui em mim e através de mim com consciência e clareza. E reconheço tudo aquilo que devo realizar a partir destas novas capacidades despertadas. Sinto a presença amorosa de Deus que ilumina e liberta todo o meu ser através da plena experiência da verdade, do amor e da alegria.
Consciência pura e plenamente abençoada pelo Criador. Minha alma é a consciência pura e plenamente abençoada pelo Criador. Luz divina que me eleva e traz o poder divino da criação para meu interior. Senhora Terra, Mãe Divina, Inteligência Suprema, juntos nós existimos. Senhor Supremo da Criação, está presente, me orientando, e eu te reverencio. Minha alma é esse lugar de espontaneidade, amor, conhecimento e felicidade absoluta. Assim é. Sábio é aquele que serve ao conhecimento superior. Que a disciplina espiritual leve você ao conhecimento no coração e que desse lugar a sua inteligência possa fluir para o mundo com essa nova determinação. Eu sou grata por essa experiência, pela sua companhia, e reverencio as hierarquias espirituais que amparam e sustentam os processos de elevação de consciência através do seu conhecimento neste plano. Gratidão. Bem-vindos. Se isso faz sentido para você, eu te convido a conhecer mais do nosso trabalho e compartilhar esse conhecimento. Porque o conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado e ele serve a um propósito superior. Então conheça o nosso trabalho no afinaçãodaalma.com.br. Ciência e educação espiritual para desenvolvimento de inteligência emocional e elevação de consciência. Isso
muda o mundo. Isso muda a sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, curta. Informe a mídia social que isso é um conteúdo relevante, que você aprova e que merece ser difundido. E fora isso, eu te convido a conhecer e acompanhar o programa Curação Afinação da Alma todas as terças-feiras, às 21 horas, pela vaitv.com.br e pela tvconexão.com.br, onde a gente traz temas, convidados, música de elevação, sempre com esse propósito. Então venha se juntar a nós nessa jornada de elevação e compartilhe essa proposta. Escolha a seu favor e lembre que a mudança que você deseja para a realidade começa aqui, ela começa em você, porque cada um de nós cria a realidade. Então, seja você a realidade que você quer ver no mundo, seja você a consciência que você quer ver no mundo, seja você o amor que você quer ver no mundo, a abundância, a paz e a alegria que você quer ver no mundo. Seja você. Eu abraço você com amor. Vejo vocês na semana que vem. Mando um beijo, luz no seu coração. Até lá.